Nem todo filme de romance começa sendo incrível. Alguns parecem até comuns demais. Histórias simples, personagens normais, situações que você acha que já viu antes. Mas existem alguns filmes que fazem extremamente o contrário. Eles começam leves, quase despretensiosos. E quando você percebe, já tá completamente preso na história. Se importando com os personagens, sentindo cada decisão, cada momento. E hoje eu separei os 5 filmes de romance que fazem exatamente isso. E o último dessa lista não é só um romance, é o tipo de filme que fica com você mesmo depois que acaba. Então, fique até o final. 10 coisas que eu odeio em você. Em 10 coisas que eu odeio em você, a gente começa conhecendo Kate Strangford, uma garota completamente diferente das outras. Ela é mais fechada, tem uma personalidade forte, não tenta agradar ninguém e parece sempre estar na dela. Enquanto isso, a gente também conhece Bianca, a irmã dela. Totalmente oposta, mais popular, mais sociável, mais dentro do padrão da escola. E é nesse cenário que a gente conhece também Cameron, um aluno novo que logo de cara se apaixona pela Bianca, mas existe um problema. Bianca só pode sair com alguém se a Kate também estiver saindo com alguém. E é aí que tudo começa de verdade, porque Cameron precisa dar um jeito nisso. E é justamente essa tentativa que começa a movimentar toda a história. Mas é quando Patrick Verona aparece que tudo começa a mudar. Patrick é aquele tipo de cara que ninguém entende direito, tem uma fama meio estranha, um jeito diferente e não parece importar com o que os outros pensam. E no começo, a aproximação entre ele e a Kate parece meio forçado, quase como se fosse um jogo, mas aos poucos isso começa a mudar. As conversas ficam mais naturais, os momentos começam a ter mais pesos, e é o que parecia só mais uma história leve, vai ganhando um lado mais real, mais emocional, e é aí que o filme te prende. Por trás da comédia existe uma construção de relacionamento que vai crescendo de verdade, sem pressa, mas sem ser superficial. Encontro marcado. Em Encontro Marcado, a gente começa conhecendo William Parrish, um homem extremamente poderoso, alguém que construiu tudo na vida, que tem controle de tudo ao redor, mas que vive preso em uma rotina onde o tempo é seu pior inimigo, não parece ser o suficiente. E é aí que entra Joey Black, o personagem misterioso que aparece de forma completamente inesperada. E desde o primeiro momento já dá pra perceber que tem algo diferente nele. O jeito como ele fala, como observa o mundo, como reage às coisas, e é isso que cria um contraste muito forte. Porque enquanto William vive uma vida cheia de regras, Joe enxerga tudo como algo novo. E no meio disso, a gente conhece Susan, filha de William, e através dela que o filme começa a desenvolver um romance, mas de um jeito diferente, não é algo acelerado, é construído aos poucos, junto com Joey Black, que também sente algo novo pela filha de William, Susan. E a gente começa a perceber isso em pequenos detalhes, nos olhares, nos momentos simples, e é exatamente isso que faz o filme crescer, porque ele não tenta te prender pela pressa, ele te prende pela profundidade. Como eu era antes de você. Em Como Eu Era Antes de Você, a gente conhece Louisa Clark, uma garota simples, cheia de energia, com um jeito único de ver o mundo. Ela é alguém que tenta aproveitar a vida, mesmo com as dificuldades. Do outro lado, a gente conhece Will Traynor, um homem que já teve uma vida completamente diferente, ativo, livre, cheio de possibilidades, mas que agora vive uma realidade totalmente oposta. Isso cria um contraste muito forte entre os dois, porque enquanto Lou enxerga possibilidades, Will parece ter perdido completamente o interesse. E no começo, a relação deles é difícil. Existe distância, resistência e até certo desconforto. Mas aos poucos, pequenos momentos começam a mudar isso. Conversas simples,
atitudes inesperadas, detalhes que vão quebrando essa barreira. E é aí que o filme começa a te envolver, porque não é só sobre o romance, é sobre uma mudança, sobre um impacto, sobre como uma pessoa pode transformar a vida da outra. E quanto mais a história avança, mais emocional tudo fica, de um jeito que realmente te pega. A Culpa das Estrelas. Em A Culpa das Estrelas, a gente conhece Hazel Grace, uma garota que vive uma realidade difícil, mas que tenta levar a vida da melhor forma possível. Mesmo com todas as limitações, ela ainda encontra espaço para pensar, para sentir, para viver. E é um momento completamente comum que ela conhece Augustus Haters. E desde o início já existe uma conexão diferente entre os dois. Não é algo forçado, sabe? É algo natural, leve, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Porque os dois carregam suas próprias histórias, seus próprios medos, suas próprias limitações. E mesmo assim constroem algo juntos. E o mais interessante é como o filme trabalha isso. Não focando só no romance dos dois, mas nos momentos, nas conversas, nos pequenos detalhes. E é isso que faz com que tudo tenha mais peso. Cada cena, cada escolha, cada palavra. E quando a história avança, o impacto cresce junto, de um jeito que é difícil ignorar. Questão de tempo. Em Questão de Tempo, a gente conhece Tim, um cara comum com uma vida simples, mas que descobre algo completamente inesperado. Ele pode voltar no tempo, e no começo isso apenas parece uma vantagem, uma forma de corrigir erros, de melhorar situações, mas tudo muda quando ele decide usar isso para tentar encontrar o amor. E é aí que entra Mary. E desde o primeiro momento, a conexão entre os dois é diferente, natural, leve, sem esforço. Mas o filme não para só nisso, porque conforme a história avança, ele começa a mostrar algo muito maior. Não é sobre controlar tudo, não é só criar uma vida perfeita, é sobre valorizar os momentos, os pequenos detalhes, as coisas simples do dia a dia. Isso muda completamente o peso da história, porque o romance deixa de ser só o foco e passa a ser parte de algo maior, uma visão diferente da vida. E quando o filme chega no final, você percebe que não é só uma história de amor, e sim é uma experiência. Agora eu quero saber de você, qual desses filmes você já assistiu e qual você colocaria no topo dessa lista? E eu sei que ficaram de fora vários filmes muito amados pelo público, como Titanic, Antes do Amanhecer e Diário de uma Paixão. Mas calma, porque isso aqui pode facilmente virar uma parte 2. Então se você quer mais recomendações de filmes de romance, já comenta aqui embaixo. E se curtiu esse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque sempre tem lista nova por aqui. E é isso, te vejo no próximo vídeo.